E aí, vamos estudar a lição? Estamos finalizando nossa lição 9, fazendo o que é certo. Estamos terminando mais uma semana abençoada, nossa lição libertação. E com isso aí, vamos para o nosso estudo de hoje, finalizando. Mas antes, inscreva-se lá, ative o sininho, deixe seu like, siga o Instagram. Vamos lá para o nosso estudo de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 29 de novembro, de nosso off, nossa conclusão, finalização, nosso assunto da semana. Vamos começar aqui falando que é difícil imaginar como apenas alguns anos, ou seja, do exílio, da escravidão na Babilônia, que foram quantos anos? 70 anos. Foram 70 anos de exílio, de cativeiro babilônico, que fez com que o povo esquecesse, esse povo que eram os filhos de Deus, os judeus, esquecesse não apenas de como era antes, mas também de como eles eram antes. De como que eles tinham que fazer e para que eles serviam, que era o povo de Deus, o povo exemplo. Mas que através do cativeiro que durou 70 anos, o povo esqueceu totalmente de que esse povo era o povo escolhido por Deus para fazer o que é certo. Mas aí o problema começa quando se tem dificuldade para lembrar. Hoje, irmãos, vamos falar sobre a palavra lembrar. Ela é muito importante nessa situação e ela é descrita 10 vezes no livro de Neemias. Porque ela é muito importante. Porque se não tomarmos cuidado, nós vamos esquecer. Nós esquecemos, nossa mente é fraca. Nós esquecemos de coisas que aconteceram na semana passada. Se eu perguntar para você, o que foi que você comeu na sexta-feira passada? Você não lembra. Então, isso é real. E aí aconteceu com o povo judeu também. Lá no cativeiro egípcio, que foi muito antes, né? Lá no tempo de Moisés, antes de Moisés vir libertar o povo, ele estava no cativeiro egípcio. Ele estava sendo comandado pelos egípcios. O povo de Deus tinha esquecido de que existia um Deus que ele servia. Olha para ter noção do tanto que o povo esquece. Eles tinham esquecido do seu próprio Deus e, como consequência, esqueceram de sua própria identidade. Eles não sabiam que era descendente de Abraão. Eles não lembravam mais disso. Eles eram descendentes de Deus. Eles eram os escolhidos para dar o exemplo para todo o mundo. Eles tinham esquecido. Essa é a importante palavra lembrar. Porque o povo tinha esquecido. Eles não estavam mais lembrando. Aí, ao longo dos anos, Deus precisou lembrar seu povo de usar várias leis. Isso é real. Nós vemos aí Deuteronômio, Levítico, Números, né? Tempo de Moisés e vários outros depois, seguindo a cronologia bíblica, né? Deus nos orienta várias leis. E essas leis não é para não serve só para nos restringir. Não. As leis não se restringem, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o poder da escolha. Mas Deus fez isso, nos faz essas leis, para nos manter sempre diante de Deus. Para sermos o mais próximos possível de Deus. Para isso que Deus usa as leis, para nos lembrarmos de Deus. Aí, voltando para o tempo de Neemias, após 3 anos de escravidão, escravidão babilônica, né? O povo deveria ter feito doações em massa para amenizar o sofrimento dos pobres. Eles tinham que fazer várias doações, essas pessoas que eram ricas, né? Elas tinham que fazer várias doações para os pobres, para que o povo se enriquecesse novamente, para que todos sejam felizes. Mas aí, 7 anos mais tarde, de acordo com a lei de Deus, todos deveriam ter sido libertados. Mas, irmãos, o povo simplesmente esqueceu. O povo queria viver só a própria vida. Os ricos queriam ser mais ricos e os pobres queriam pelo menos sobreviver. Eles esqueceram do que lá no tempo de Moisés Deus já tinha predito para o povo, para que ajudar os povos, que os povos precisam de ajuda nessa terra. Então, aí assim que Neemias nos lembrou, o mais interessante, que eu continuo falando para vocês, avisando as partes também, é de que o povo aceitou. O povo que estava sendo errado, eles aceitaram o que Neemias estava falando, né? Depois que Neemias tinha repreendido todos, o povo
aceitou e agora ia fazer o que era certo, ajudar os seus irmãos, ajudar os oprimidos, ajudar os pobres. Então, essa é a resposta das pessoas fiéis que, ao serem tocadas pelo Espírito de Deus, obedecem. Irmãos, muitas vezes, várias pessoas precisam só de um toque, só de uma lembrança, para que elas reconheçam a verdade. Por isso que Deus usa nós pessoas cristãs, sabedoras da verdade, para ser usados como instrumentos para esse mundo decaído, para que vamos pregar mais a verdade do Evangelho. Então, finalizando nossa lição, vamos para nossos dois historiadores que dizer para nós. O primeiro é André Gide. Ele fala assim: se existe algo que você é incapaz de dar, é sinal de que isso domina você. Irmão, se você tem algo que você não consegue dar, você não consegue dar para outras pessoas, isso é um sinal de que isso domina você. Irmãos, isso não deve dominar você. O que deve dominar você é Deus. Por isso que nesse mundo nós temos que compartilhar tudo que temos. E outro é o Albert Schweitzer. Ele fala assim: você não vive sozinho no mundo, seus irmãos também estão aqui. E esses irmãos não é só irmãos da igreja, não é só irmãos do trabalho, irmãos da família, irmãos da escola, etc. Isso é todos, o mundo inteiro. Todos nós somos irmãos. Existem pessoas boas, existem pessoas ruins, existem pessoas que não têm amor pelo próximo, mas nós temos que deixar amor pelo próximo, porque nós sabemos a verdade e temos que distribuir isso para que mais pessoas compreendam da santa e boa palavra de Deus. Finalizando nossa lição de hoje, da nossa semana, fazendo o que é certo, e com isso aí vamos para a nossa oração de hoje. Senhor, agradeço mais conteúdo, explicar a palavra de nós, finalizar mais uma lição, nossa lição 9, aprendemos mais sobre como devemos tratar os pobres e os ricos como igualdade, porque o mundo certo é o mundo igual. Peço e agradeço muito, Jesus. Amém.